Namastê! Bem-vindos ao Zen Wellness. O meu nome é Camila Kaziyama e hoje eu vou estar trazendo uma aula de Hatha Yoga para vocês. Então, eu vou convidar vocês, a gente vai entrar num estado um pouco mais meditativo nesse início de prática de hoje. Então, eu vou pedir para que vocês se acomodem da melhor forma possível. Então, lembra, né? Se você tem uma almofadinha ou já tem um bloquinho desse em casa, agora é o momento perfeito para a gente conseguir usar. Eleva lá o quadril, apoia lá nos nossos ossinhos dos isquios. Assenta bem o quadril, deixa essa parte mesmo você que tem facilidade, se você conseguir hoje colocar uma almofadinha, vai ser ótimo, senão também não tem problema nenhum, não vai ser isso que vai impedir a gente aqui de ter uma excelente prática na nossa sexta-feira. Então, acomoda suas pernas. E uma outra coisa que eu quero sugerir hoje, às vezes a gente tem um certo hábito de posicionar a nossa perna de uma determinada maneira, né? Já tem, sempre faz a mesma pose, que nem eu. A minha perna esquerda sempre acaba ficando na frente. Eu vou sugerir que a gente faça uma troca. Então, a gente vai posicionar de forma diferente o nosso corpo. Exatamente para a gente ir quebrando aí, aos poucos, alguns hábitos que a gente tem. E isso é muito interessante, para a gente perceber de que forma o nosso corpo se comporta com pequenas alterações. E a gente perceber que a gente não precisa de grandes movimentos, e sim pequenas alterações. Então, alterou a perna, acomodou bem o seu corpo. A gente vai trazer as nossas mãos voltadas para cima, unindo o nosso dedo médio e o nosso dedo indicador. Esse mudra, ele convida a gente a não perder a nossa energia. Então, de forma que a nossa energia vai e volta. A gente sabe que, né, as pessoas que trabalham com as mãos, reiki, né, a gente tem muita energia nas mãos. Então, a ideia é que a gente não se desprenda da nossa energia e sim cultive ela, de forma que ela vem e vá de volta, né, movimentando então o nosso chakra cardíaco. Então, fecha seus olhos. Vai trazendo uma inspiração bem gostosa e profunda. Apenas sinta a sua respiração agora nesse momento. Inspirando tranquilamente, apenas se preenchendo. Inspira, inspira. Solta o ar devagar. Se você está aqui pela primeira vez, iniciando essa prática de respiração, pranayama, observe então a entrada e saída do ar. Observa de que forma esse fluxo de energia através do prana, esse oxigênio, vai nutrindo o seu corpo e dando a experiência da vida. Inspira. Ainda com seus olhos fechados, faz um leve giro dos seus ombros, acima, atrás e abaixo. Ativa seu abdômen. Inspira em 3 tempos. Exala em 4 tempos. Inspira novamente. Exala. Sente qual é o seu ritmo. Quando você inspira em 3 tempos, se é um ritmo prolongado ou se é um ritmo curto. Vai buscando alongar essa respiração, tanto na inalação quanto na exalação.
Todo pensamento que vier até você, deixa aí, como se fosse nuvem atravessando o céu, e foca de novo na sua respiração. Em 3, exala em 4. Agora vai normalizando a sua respiração, mas ainda prestando bastante atenção nesse movimento de entrada e saída do seu ar. E vai se colocando em meio ao deserto. Pedras rochosas, a terra seca e vermelha. Um sol bem alto. Não há nuvens no céu. E você, em meio a esse deserto, é uma grande pedra. De sal. Imagina um grande bloco de sal. Esse é seu corpo nesse momento. Cristalizado, rígido, inflexível. Inspira o ar desse local. Como é para você respirar? Aos poucos, vão surgindo algumas nuvens no céu. Tudo vai ficando escuro. Algumas gotas começam a cair, anunciando uma chuva. Essas gotas caem sobre você. Qual a temperatura dessas gotas? Pouco a pouco, essa chuva vai se intensificando. E você sente a sua rigidez se desfazendo. Ao toque de cada gota, qualquer tristeza se dissolve, a sua angústia se dissolve, a sua ansiedade se dissolve, padrões familiares se dissolvem. E você vai conseguindo perceber a leveza dessas gotas que vão esculpindo uma nova forma de ser e agir. O seu medo começa a se escorrer, as suas palavras duras. E você consegue então perceber a força e a potência que existe dentro da sua alma, sendo luz e sendo a pessoa mais importante da sua vida. O céu volta a se abrir. Você então percebe toda a beleza surgindo, depois de se despir de todos esses sentimentos. Fica com você por alguns instantes na sua respiração, desfrutando desse novo momento que se abriu.
Devagar, vai abrindo seus olhos. Esboça um grande sorriso no seu rosto, sentindo esse novo movimento que você está se proporcionando. Agora, se você estiver em cima do seu bloquinho, eu vou convidar para que você, então, desça do seu bloquinho. A gente vai trazer a nossa mão esquerda lá no nosso joelho direito. E a nossa mão direita vai elevar em direção ao céu, fazendo uma torção. Então, inspira nessa postura, olhando para frente inicialmente. Exala, elevando a sua mão direita lá para o céu. Puxa com bastante vontade o seu joelho direito. Inspira, inspira, inspira. Lembra de tirar a tensão dos seus ombros. Cresce a sua respiração, costela acima. Volta o seu tronco à frente. Mão direita vai lá no seu joelho esquerdo. Inspira, olha à frente. Solta o ar e torce. Aproveita esse momento para torcer tudo aquilo que às vezes a gente ficou engolindo durante a semana, foi difícil de digerir, algo que trouxe para você alguma sensação ou sentimento ruim, a gente está abandonando. Inspira, cresce a sua intenção, a sua amorosidade, esse reconhecimento da sua importância e exala aquilo que não precisa ficar com você. Inspira, voltou. A gente vai trazer agora os nossos pés. Então, imagina que a gente tem essa linha do nosso tapetinho. Então, a gente quer deixar a nossa canela aqui, né? Na mesma linha e vai trazer o pé esquerdo na mesma linha, formando um grande triângulo aqui. Não se preocupa se seu joelho não toca o seu tapetinho ou o seu pé. Inspira, eleva o seu braço. Exala e leva o seu tronco lá à frente. Se não conseguir tocar o chão, toca aqui o seu joelho e continua com o prolongamento lá da sua coluna, projetando o seu tronco lá à frente. Inspira, relaxa o seu quadril. Inspira. E solta o ar devagar. Busca sempre exalar mais do que você inspirou. Inspira, volta, troca a perna que estava em cima vai embaixo, alinha o que você puder. Se precisar, puxa lá a carninha do bumbum de novo para ajustar e ganhar amplitude na sua postura. Inspira, cresce, cresce. Solta o ar. E relaxa de novo lá na frente. Relaxa bem o seu quadril. Essa postura, ela traz bastante a nossa abertura do quadril. Exatamente ligada a todos os sentimentos que a gente falou lá no início da prática. Ansiedade, angústia, tristeza. Inspira. Inspira, retornou lá de novo. Vai estender a sua perna esquerda, flexionar a sua perna direita. Lembra de buscar empurrar com a parte
a planta do seu pé, o interno da sua coxa. A gente vai pegar nosso pé ou a parte que ficar mais fácil para você da sua perna e vai abrir o nosso corpo lá para o lado direito. Então, inicialmente, inspira, olha lá à frente, vê aonde você consegue chegar com a sua mão esquerda na sua perna esquerda. Inspirou, abriu lá para o seu lado direito. Ativa seu abdômen e continua nesse movimento de torção. Relaxa seus ombros e puxa. Se você tiver com a mão aqui no seu tornozelo, puxa buscando descer o que você puder aí do seu tronco. Inspira e solta o ar. Se precisar flexionar seu cotovelo para ganhar extensão, faça isso. Inspira, solta o ar. Inspirou, voltou. Foi lá para o outro lado. Estendeu, flexionou sua perna esquerda. Ajusta seu corpo. Às vezes a gente vai ganhando confiança nas posturas e vai abandonando os detalhes. E a ideia é que a gente sempre se perceba na nossa máxima potência. Inspira, olha à frente, exalou, fez a sua torção. Inspira. Quando você sentir que você conquistou a sua postura, aí sim você começa a flexionar o seu cotovelo, buscando mais extensão. Primeiro a gente conquista lá o nosso básico, as raízes. Então a gente vai avançando na nossa postura. Imagina alguém puxando sua mão lá para o céu. Inspira e solta o ar. Inspira, solta. Inspirou, voltou. Flexiona os seus joelhos. A gente vai lá na postura da mesa invertida. Então, a gente vai buscar deixar uma distância mais ou menos de meia mão atrás aqui das nossas costas. Se ficar doendo muito o seu pulso, volta as suas mãos pro lado, tá bem? Então, quando a gente elevar o nosso quadril, a gente vai trazer o nosso queixo no peito, para não forçar a nossa cervical. Eleva o que for possível para você, tá? A distância é você que vai definir. Inspira, eleva, 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 eleva lá o seu quadril. Traz o seu queixo no peito. Ativa toda a posterior da sua coxa. Inspira profundamente, abrindo o máximo do seu chakra cardíaco. Distribui o peso. Inspira, inspira. Busca trazer nesse movimento de desafio leveza através da sua respiração. E observa como você é capaz de transformar momentos de desafio mais suaves. Inspira, inspira mais uma vez. Solta o ar. Inspira. E voltou o seu quadril devagar. Muito bom. Trocou. Transferiu o peso. A gente vai lá para a postura então do gato. É muito comum nessa postura que a gente fez da mesa, a gente sentir um pouco os nossos ombros. E tá tudo certo, né? A gente pouco faz esse tipo de movimento de extensão. Então, não se preocupe se você sentir um desconforto um pouquinho a mais. Dorso lá do pé, postura do gato. Inspira, desce o abdômen, abre o coração, solta o ar, exala, queixo vem lá no peito.
Inspira. Vai sentindo esse movimento de forma bem lenta. Vai buscando perceber cada parte do seu corpo que você leva esse comando para executar essa postura, esse movimento dessa postura. E olha como o nosso corpo é perfeito. Como tudo que a gente precisa está aqui. Inspire, às vezes a gente vai ignorando, né? Porque a gente está tão habituado com essa perfeição que esquece. Então, como uma grande lupa, vai entrando nos detalhes. Inspira, inspira, inspira. Exala. Mantenha a postura do 4 apoios. Nós vamos descer no Chaturanga em 4 apoios. Na verdade, em 3 apoios. Então, a gente vai elevar a nossa perna direita. Estabiliza a sua postura. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. E agora, na próxima exalação, a gente vai descer no Chaturanga exatamente com a perna elevada, a perna direita elevada. Inspirou. Exalou. Desceu. É o coração, cotovelo fechado, o máximo que você puder. Desceu. Mergulha. Inspira. Se você não consegue estender os seus cotovelos, lembra que você pode e deve ficar aqui na postura da esfinge, que é a mesma coisa. Inspira. Exala. Volta lá para o 4 apoios. Inspirou. Elevou lá a perna esquerda agora. Agora você já entendeu mais ou menos como é o movimento. Então, tudo às vezes é essa primeira sensação do novo, do desconhecido. Depois a gente entende como é o movimento e aos poucos a gente vai lapidando. Então, inspira. Solta o ar. Inspira. E na exalação, faz o seu grande mergulho. Soltou o ar, mergulhou. Coração. Inspira. Cresce. Exala. Volta lá para o seu 4 apoios. Inspira. Solta o ar pela boca agora. Inspira mais uma vez. Inspirou de novo. Na exalação, a gente vai lá para o cachorro, a Adho Mukha, solta o ar. Estica uma perna, flexiona a outra. Vai ganhando essa amplitude na sua posterior de pernas. Suga seu abdômen. Continue empurrando as suas mãos lá em direção aos seus calcanhares. A gente sempre, tem a tendência de colocar o peso nas mãos e por vezes a mão começa a escorregar. Leva o peso lá para a sua perna. Afasta os ombros das orelhas. Lembra, se você já estende os seus joelhos, a gente faz um leve giro do nosso quadril em direção ao céu, para começar a movimentar outras partes. Se você ainda não estica, mantenha o joelho flexionado, respeitando o seu limite e desfrutando do máximo que seu corpo permite hoje. Inspira. Solta o ar. Inspirou, olhou lá nas suas mãos e caminhou. Perna direita, perna esquerda. Inspira, olha à frente. Solta o ar, exala, Uttanasana. Estende bem os seus joelhos.
Preserva o prolongamento da sua coluna. Se não consegue alcançar o chão, vai até onde a sua mão alcança, nas suas pernas, mantendo a sua coluna reta o máximo possível. Inspira, solta o ar. Na próxima inspiração, une a palma das mãos e vai elevando o seu tronco, as suas mãos em direção ao céu. Inspira, se abrindo, sempre para o novo universo que surge para você. Todo dia tem algo diferente. Traz para o seu coração e movimenta isso nas suas ações. Inspira e a gente vai dar um passo grande com a nossa perna direita lá atrás. A gente vai entrar no Guerreiro 3. A gente vai abrir. Então eu gosto muito de trazer, né, sempre essa menção. Imagina que aqui é um farol. Esse farol sempre tem que estar voltado no Guerreiro 3 para frente. O nosso joelho, às vezes, ele dá uma entradinha. A gente puxa esse joelho em direção para fora e leva essa abertura de quadril. É uma postura que a gente vai conquistando. Às vezes a gente vai ficar um pouquinho aqui, mas traz essa energia, esse impulso de trazer essa postura dessa forma. O joelho sempre, né, na mesma linha, nunca passando o seu dedão. Inspira, abriu lá seu coração, ativa seu abdômen, olhou lá para sua mão esquerda. Inspira, sentiu que o ombro está relaxado, está tensionado? Volta a sua mão para cima, que o ombro ele desce, relaxa, e aí você então volta a sua mão, a palma da sua mão lá para baixo de novo. Inspira, solta o ar, inspira, solta o ar, inspira de novo. E a gente vai entrar em Parvakonasana. Então a gente pode apoiar o nosso cotovelo em cima do nosso joelho esquerdo e vai trazer a nossa mão direita lá por cima da nossa cabeça. Não vai tensionar o ombro, relaxa esse ombro, abre esse espaço e faz esse giro. Se você tem um pouco mais de flexibilidade, você pode trazer a sua palma da mão esquerda por dentro do seu pé esquerdo, fazendo esse mesmo movimento, olhando lá para a sua palma da mão direita. Lembra do farol? A gente continua querendo virar o nosso quadril. Inspira, solta o ar, inspira, inspira, solta o ar. Voltou, traz toda a sua força lá na sua perna esquerda de novo. Cresceu, esticou a perna e a gente vai voltar o nosso tronco só lá para o outro lado. Então a distância vai permanecer a mesma. Inspira, flexiona o seu joelho direito, gira o seu quadril, ajusta o seu joelho, abriu os seus braços. Inspirou, solta o ar, estica bem a sua perna esquerda agora. Deixa a sua perna direita trabalhar. Inspira e dá um sorriso. Fica mais fácil assim. Inspira. A gente vai quebrando essa densidade. Inspira. E foi lá, Parvakonasana. Se achar mais confortável, apoia seu cotovelo direito na sua perna direita e traz a sua mão esquerda lá por cima. Sente a diferença dos lados, se você conseguir,
traz a sua mão direita lá por dentro. Inspira, se alonga. Estica de novo a sua perna esquerda. Ativa seu abdômen. Fortalece a sua respiração. Inspira, inspira, inspira. Solta o ar. Inspirou, força na perna direita. Cresceu e estendeu lá os nossos joelhos. Girou o tronco lá para frente. Pontinha dos pés vão para frente. E a gente vai girar o nosso calcanhar levemente para fora. Então, a gente vai ficar com o pé levemente torcido. Inspira, olha a frente. Eleva o seu olhar lá acima. Exalou. Desceu. Traz as suas mãos lá no centro. Inspira, olha a frente de novo. Mão esquerda vai pegar lá no seu joelho direito. E mão direita vai abrir lá para o céu. Inspira. Vai fazer essa leve torção também. Inspira, inspira, inspira. Mais uma respiração. Volta lá no centro, apoia as suas mãos. Inspira, olha a frente. Exalou, foi lá. Mão direita, joelho esquerdo. Exala, exala, exala. Cuida para não quebrar o quadril também. Mantenha o quadril alinhado. Inspira. Solta o ar. E faz esse movimento de abertura do seu ombro também. Não deixa o ombro fechado. Inspira. Solta. Inspira. Exala. Voltou. Traz as duas mãos novamente lá no centro. Inspira, inspira, inspira. Olha a frente. Na exalação agora, a gente vai pegar por dentro nossa panturrilha ou do nosso tornozelo e vai soltar o ar puxando o nosso tronco. Lembra que o que a gente quer é passar o nosso abdômen. Então, inspira, não faz a corcundinha, nem tensiona os seus ombros. Relaxa os seus ombros. Ativa as suas pernas e aproxima. Inspira e solta o ar. Como a gente está flexionando o nosso abdômen, a ideia é que a gente traga essa respiração para o alto da nossa costela, sem perder a qualidade do oxigênio que entra e sai do nosso corpo. Inspira e puxa. Inspirou, trouxe as mãos lá no meio, na frente de novo. Cresce. Inspira, solta o seu ar. Traz a sua mão lá na sua cintura. Inspirou. Cresceu. Inspira, inspira, cresce. Volta o seu pé lá para frente do seu tapetinho, dá um grande passo. Ajustou o seu corpo. E a gente vai voltar lá para o tapetinho. Inspira. Solta o seu ar, fecha seus olhos, relaxa tudo que você puder agora. Inspira, cresce. Exala, mergulha. Perna direita lá atrás. Perna esquerda lá atrás. E agora a gente vai descer no chaturanga de novo, com ou sem o nosso joelho. Inspira. Solta o ar. Desceu, chaturanga.
Inspira, Bhujangasana. Exala, cruzou os nossos pés lá atrás. E a gente vai para o Navasana. Então, inspira, traz as suas mãos abaixo do seu joelho, vai desequilibrando o seu peso lá no seu cóccix e vai elevando os seus pés. Abre o seu coração, não deixe o coração fechado, porque senão a gente às vezes rola. Então a ideia é que a gente não role. Então inspira, fica aqui. Se tudo bem para você, você pode soltar as suas mãos, deixa elas voltadas para dentro, para baixo, o que ficar melhor para você. Inspire e solta o ar. Mais uma respiração, insiste. Voltou. Essas posturas de equilíbrio, né? Elas trazem bastante pra gente um esforço que muitas vezes, quando a gente está em situações desafiadoras, a gente foge. E a ideia é a gente ficar para saber o que acontece, como que a gente se comporta diante disso. Então foi lá, puxou a carninha do bumbum e esticou as suas duas pernas. Se não conseguir esticar, lembra que pode ficar flexionado, não tem problema nenhum. A gente vai com a nossa mão esquerda pegar o nosso pé direito. Mão direita faz um grande giro, inspira, inspira, inspira. Vai lá atrás, apoiou a mão. E vai buscar estender essa perna. Não consegue, vai ficar com ela flexionada, sem problema nenhum. Inspira. Solta o ar. Gira o olho lá por cima do seu ombro direito e vê o que é possível. Se você estende o seu joelho e você percebe que você curva a sua coluna, não faça isso. Preserva a sua coluna. Volta e flexiona o seu joelho. Inspira e à medida que você for respirando, sente se é possível. Cuida também para esse ombro não entrar. Faz esse giro do seu ombro lá para fora. Inspira, ativa o seu abdômen, cresce, cresce, cresce. Inspira, volta. E vamos torcendo, vamos purificando. Foi lá para o outro lado. Pegou, mão direita, perna esquerda. Inspira, cresce. Faz o grande giro do seu braço esquerdo. Apoiou lá atrás. Inspira, exalou. Foi lá para o outro lado. Deixa a sua perna de base também ativa. E cuida para não puxar essa perna por cima da sua perna de base. Inspira, suga, suga o abdômen. Faz os seus ajustes. Vai conhecendo esse corpo. Inspira, volta. Devolveu lá a sua perna. Janu Sirsasana, a gente vai voltar com essa postura parecida com o que a gente fez no início da prática. Empurrando, né, o interno da nossa coxa. Puxou. A gente vai buscar pegar lá no nosso pé. Não consegue, vai pegar nas extensões aqui. O mais importante quando a gente desce aqui também é imaginar como se a outra perna estivesse aqui. Então a gente não desce na direção da perna, a gente desce no centro, tá? Lembra sempre disso. Inspira, 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 cresce. Exala, desce lá pelo centro. E é esse ajuste dos seus ombros que vai trazer a medida. Inspira. Solta o ar.
e desceu. Empurra o seu pé direito contra a sua coxa esquerda. Sente como isso ajuda a você fazer o alinhamento do seu quadril para essa descida. Inspira e solta o ar. Mantenha o seu queixo na linha normal dele. Não traz o queixo em direção ao peito. A direção do seu queixo está adiante. O seu olhar está em direção ao seu tapetinho. Inspira. Imagina cada vértebra da sua coluna se afastando. Inspira, inspira, inspira. Solta o ar. Se você está ganhando amplitude, afasta seus cotovelos para manter o alinhamento da sua coluna e ganhar mais essa proximidade do abdômen da sua coxa. Inspira, olha à frente, alinha de novo lá a sua coluna e retorna. Com o tempo vai ficando mais fácil essa consciência da gente sempre estar com a nossa coluna que sustenta essa região onde, né, abriga todos os nossos órgãos, bem fortalecida. Foi lá para o outro lado, puxou a carninha do bumbum. Inspira, cresce. Exala, foi à frente e abaixo. Inspira, ajusta, solta o ar. E não precisa descer tudo de uma vez. A cada exalação, a gente percebe como o corpo vai cedendo e se comportando. Empurra o interno da sua coxa com a sua perna esquerda agora. Sente esse alinhamento do seu quadril. Inspira. Solta o ar. Não deixa a sua respiração encurtar. Inspira, olha a frente de novo. Alonga, alonga, alonga a sua coluna. E então você faz o seu retorno. Estendeu lá as duas pernas. Cresce, cresce de novo lá a sua coluna. E aqui a ideia é a mesma, gente. Empurra toda a parte posterior, mesmo quem está com a perna flexionada, a ideia é que a gente sempre traga esse movimento de empurrar o nosso tapetinho. A gente vai com o nosso abdômen em direção à nossa coxa. Eu não estou vendo vocês, mas eu vou estar dando sempre as variações possíveis. Então, aqui toda a extensão da sua canela, pode pegar lá no seu pé. Se você tem um pouco mais de flexibilidade, você pode colocar o seu próprio bloquinho para ganhar mais extensão, tá? Vê o que é possível para você. Inspira, cresce. Solta o ar. Abdômen, ó. Projeta o seu abdômen em direção à sua coxa. Queixo. Vai em direção. Não é a testa, nem corcundinha. Cresce essa coluna. Inspira. Solta o ar. Relaxa seus ombros. Puxa com vontade. Inspira, inspira, inspira. Deixa dissolver. Deixa essa densidade, essa rigidez do seu corpo e ganhando espaço para cada insistência consciente que você faz. Inspira. Inspirou, cresceu. Ó, estica lá a sua coluna de novo. E volta devagar. Agora a gente vai entrar em Shavasana. Mas a gente vai fazer uma respiração. Respiração do fole. Então eu vou explicar para vocês aqui antes. O movimento que a gente vai fazer é de energia da nossa
do nosso baixo ventre. Então, o nosso ventre que vai movimentar a saída do nosso ar pelo nosso nariz. A gente vai fazer essa respiração. Eu vou pedir para vocês manterem-se assim. Quando eu falar inspire, 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 então a gente vai parar essa respiração, vai estar inspira, inspira, inspira. A gente vai se imaginar um grande balão, vai se preencher totalmente desse oxigênio. Vai segurar 2 tempos e vai soltar todo o ar pela nossa boca. A gente vai fazer isso por 3 vezes, tá bem? Mas a gente vai fazer isso de forma deitada. Então, flexiona seu joelho. Se você está em algum lugar que é um pouquinho mais frio, que não é o caso aqui de Santos, se agasalha, eleva seu tronco e vai convidando, então, para essa postura do Shavasana, que é uma postura completamente consciente. Une lá suas escápulas. Se está sentindo dor no seu quadril, lembra de colocar a almofadinha ou o bolster mesmo embaixo dos seus joelhos. Eleva o seu quadril, encaixa cada vértebra. Afasta os seus pés, afasta as suas mãos. E a gente vai então dar início a essa respiração. Então lembra a energia do seu abdômen. Se for meio desengonçado, não se preocupa com isso. Se joga nessa proposta, experiencia. E foi lá. Inspirou. Inspira, 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 inspira. Vai se preenchendo o máximo, 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 máximo. Prendeu a respiração. 1, 2. E solta tudo pela sua boca. E de novo. Inspira, 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 inspira o máximo, 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 até não aguentar mais. Retém 1, 2 e solta. Mais uma vez. Inspirou, 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 inspirou o máximo, máximo, máximo. Prendeu. 1, 2. E solta completamente. Deixa seu corpo se dissolver. Deixa as águas da chuva dissolverem agora completamente a sua matéria, o seu corpo. Desfruta dessa sensação com alegria, com amor. E vai abandonando, 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 sentindo o seu corpo pesado e fundo.
E devagar, vai retomando a sua consciência, movimentando os dedos dos seus pés e das suas mãos. Movimenta a musculatura da sua face, seus lábios e sua língua. Mantém seus olhos fechados. Vai se voltando de lado na postura fetal. E com a ajuda das mãos, vai levando então o seu tronco. Traz as suas mãos em frente ao seu coração. Mentaliza algo bom para esse final da sua prática. E vamos juntos entoar o mantra Om. Uma única vez. Inspirou profundo. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Faz o seu agradecimento. Sri Gurupyo Namaha. Hari Om.